Ter visto pelo título do vídeo que a ideia é contar como eu aprendi programação sozinha e como eu sigo aprendendo. A primeira coisa que eu fiz, meu primeiro passo, foi assistir um curso sobre lógica de programação. Eu acredito que quem é desse universo, quem é desse meio, ou quem minimamente já pesquisou alguma coisa sobre isso, conhece o canal do curso em vídeo do Gustavo Guanabara, e foi exatamente o curso de lógica de programação dele que eu fiz. É um curso bem antigo, eu acho que já tem mais de 10 anos, mas ele é maravilhoso, é totalmente gratuito, tu aprende muito com ele, e foi o meu primeiro passo, foi a lógica de programação. Como que eu fiz? As primeiras 5 aulas eu apenas assisti para ver se eu entendi o curso, para ver o que eu estava absorvendo. Depois que eu entendi o conteúdo, eu voltei para a primeira aula, daí sim com um caderno, com o computador preparado, e eu ia fazendo os exercícios junto com ele e anotando tudo. Por que eu comecei por lógica de programação? E aliás, se eu já puder de alguma forma te deixar uma dica, é justamente essa: comece por lógica de programação. Não adianta você querer aprender 500 linguagens de programação, saber de cor o que é um framework, se você não tem uma base sólida de lógica. Então, comece por aí. E eu acabei finalizando ele relativamente rápido, justamente porque eu fazia ele todos os dias. E eu não queria ter que ficar parando a cada 5 minutos, às vezes quando eu engrenava um raciocínio, para parar e pesquisar, abrir uma aba no Google para pesquisar algum termo. Então, o meu segundo passo, estudando programação sozinha, foi aumentar o meu vocabulário dentro da TI. Sabe quando você está aprendendo um novo idioma, inglês ou espanhol, por exemplo, que além da gramática você tem que aprender o vocabulário mesmo? Não adianta você saber as regras básicas da gramática se você não sabe como construir uma frase com palavras simples, certo? Foi o que eu fiz dentro da programação. Eu fui atrás para descobrir como o mercado era dividido, quais eram aqueles termos em que o mercado é dividido, né? O que é um back-end, front-end, essas coisas assim. Também fui atrás de saber o que eram as siglas principais, quais eram as palavras que a gente mais ouvia dentro desse meio, tanto termos técnicos específicos da programação, quanto termos do próprio mercado de trabalho, que não tem a ver com o que tu está fazendo, mas que tu vai ouvir porque tu está inserido dentro do universo da ciência da computação. Paralelo a isso, eu segui estudando lógica de programação em vídeos e cursos avulsos e aumentando o meu vocabulário. Então, meu terceiro passo foi organizar os meus horários. Vamos ver se você se identifica comigo, tá? Às vezes eu pegava uma manhã para estudar lógica de programação e eu passava a manhã inteira estudando aquilo. Ou então, no dia que eu tinha me determinado a descobrir palavras novas e novos termos, eu ia estudar, por exemplo, Git, GitHub, quais são suas diferenças, principais comandos, e eu passava o final de semana inteiro dentro daquilo. Passada uma semana, quando eu ia ver o que eu tinha aprendido, quando eu ia fazer algum exercício, eu sentia que eu não tinha avançado em nada. Por quê? Se você também tem essa sensação, se você às vezes está estudando uma matéria, já faz uma semana que você está em cima daquilo, às vezes não é que você não esteja absorvendo, é que você está desorganizado nos seus horários. Então foi exatamente esse o meu terceiro passo: montar uma grade de horários, definir por ordem de importância e prioridade para mim naquele momento quais eram os tópicos principais que eu precisava aprender. Então você também tem que refletir com você mesmo o que você precisa aprender com mais urgência. A partir desse determinado momento, eu fiz uma grade de horários como se eu estivesse mesmo numa faculdade presencial. Então, por exemplo, das 3 às 4 eu ia estudar determinado tópico, 4 da tarde tocava um alarme no meu celular, ou às vezes no computador eu também tenho um alarme que eu deixo ali para tocar. Disparou o alarme, eu paro e guardo tudo, vamos para a próxima matéria. Depois que eu comecei com esse sistema de uma grade de horários e um relógio para despertar, me avisando o tempo que, deu, fecha essa matéria, começa outra. Melhorou muito e eu senti que eu avancei muito mais. O quarto passo foi escolher uma linguagem de programação. Quando você começa a estudar a área da ciência da computação, da análise e desenvolvimento de sistemas, você percebe que linguagem de programação é o que mais tem. Se sentindo perdido, não saber por onde começar. E às vezes quando tu vai pesquisar na internet informações sobre determinada linguagem, cada pessoa vai
puxar a farinha para aquela linguagem que já trabalha. Então é difícil para quem está começando saber com segurança qual a importância de cada linguagem e o que fazer. Então a minha dica é, para escolher qual linguagem de programação você vai aprofundar nos seus estudos, o ideal é você ter uma noção mais ou menos de qual área você gostaria de seguir dentro do universo da programação e qual a área que você mais se identifica. Porque lembra, você está começando uma área nova, tá aprendendo tudo novo. E se você for estudar uma coisa que você não gosta ou que você tem uma dificuldade absurda de fazer, vai ser muito mais difícil. Então tem que ser minimamente prazeroso. Então, a partir do momento que você já se conhece e que você fez lá atrás o passo do vocabulário, sabendo mais ou menos para que área você tem uma tendência, se é uma área mais criativa, se é uma área mais técnica, você já consegue ter uma ideia de qual linguagem de programação, caso você queira ser um programador, tem mais a ver com você. Eu não sei exatamente como que o Java entrou na minha vida, mas a linguagem de programação que eu estou me especializando, digamos assim, é o Java. Eu acho que foi em algum momento dos vídeos do curso em vídeo, ele deve ter falado alguma coisa, ou com as pessoas que eu estava conversando na época, eu não tenho certeza. Mas assim que eu terminei o curso de lógica de programação e que eu senti que meu vocabulário já estava bom o suficiente para eu entender as conversas e eu entender um vídeo inteiro sem precisar pesquisar nada, foi fazer o curso de Java. E independente da linguagem de programação que você for fazer, a dica que eu te dou é escolha uma e se aprofunde nela. Porque se você quiser estudar de tudo um pouco e saber de todas as linguagens, é óbvio que no futuro, lá na frente, você tem que sim saber pelo menos um pouco de tudo e as principais diferenças entre cada uma. Mas querer agora, no início da sua carreira, saber tudo, vai só ser um desserviço para você. Por quê? Escolha uma, entenda toda a base lógica dela. Porque no fundo, lá na frente, você vai perceber que a partir do momento que você sabe uma linguagem de programação muito bem, todas as outras ficam mais fáceis. Por quê? Porque a lógica é basicamente a mesma. Quinto passo, obsessão. Era só isso que eu fazia em todo o meu tempo livre. Eu tinha geralmente as manhãs livres ou algum dia de folga no trabalho que eu estava na época, e era só isso que eu fazia. Era só os cursos de lógica, e depois que eu decidi qual a linguagem de programação que eu ia aprofundar, era só isso que eu consumia, que eu fazia, e eu nunca fui uma estudante que fazia aquilo de forma passiva. Então, se tinha algum exercício para fazer durante o vídeo que eu estava assistindo, eu fazia junto. Eu anotava. Gente, você não tem noção da quantidade de folhas que eu tenho dentro desse quarto, porque tudo eu vou anotando. Se tinha algum programa para baixar, se eles indicassem alguma ideia de desenvolvimento para baixar, eu baixava e testava. Isso que, quando eu comecei a estudar, meu computador era terrível. Tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como que era. Eu vou deixar um card por aqui. Gente, meu computador a tela dele era estragada. E ainda assim, eu era super ativa. Então, se você tá começando a estudar programação agora e você quer aprender como programar sozinho, não faça de forma passiva, não apenas assista o vídeo. Realmente, pare e tente para fazer os exercícios, porque se você só assistir, você não vai aprender. O sexto passo foi, quando eu percebi que meu estudo já estava ficando meio desconexo, que eu estava aprofundando dentro das coisas que eu estava estudando, mas eu não sabia quais seriam os meus próximos passos, aí entrou a faculdade. Foi uma pesquisa muito intensa, porque eu não podia ir presencial e ao mesmo tempo eu não queria fazer em qualquer faculdade. Eu queria ter uma base sólida justamente porque eu nunca tinha tido contato com a programação antes. E eu pesquisei muito, foi muitas ligações, muito orçamento, fui aqui, fui ali, até que eu achei a universidade que se encaixava dentro de tudo que eu precisava, tendo aulas ao vivo, tendo um contato maior, e foi muito importante. Bom, e o sétimo passo é que a faculdade não é tudo. Aliás, a faculdade ela é muito boa para te formar uma rede de apoios e tu fazer networking com professores e colegas para te trocar informações e às vezes aprender coisas que não estão disponíveis na internet. Mas se você for esperar para estudar apenas com a faculdade ou para aprender apenas com ela, você não vai aprender. Então, o meu sétimo passo foi uma rotina intensa de estudos voltadas para a prática, que eu mantenho até hoje.
Seja 20 minutos, sejam 3 horas, independente, todo dia faça alguma coisa, pratique de alguma forma. Seja vendo um vídeo e fazendo o exercício daquele vídeo, seja criando atividades que você mesmo está desenvolvendo ou seja com desafios de código. Se você veio nesse vídeo é porque você quer aprender programação sozinho. Então, a minha principal dica é não fique só na teoria. Eu demorei muito para aprender isso, porque eu acabo me perdendo às vezes na teoria, gosto de descobrir essa parte também, mas foi a partir do momento em que eu coloquei a prática como algo diário no meu dia que meus estudos realmente avançaram. Todo dia a gente tá com uma super disposição para estudar. Às vezes a gente tá cansado. A nossa mente, ela é maravilhosa em arrumar desculpas. Então, no dia que você estiver se sentindo desmotivado, experimenta pensar uma coisa que às vezes eu faço. Como você quer estar exatamente daqui a um ano? Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, é dia 15 de outubro de 2023. Depois que eu gravar o vídeo, eu ainda tenho que editar, postar, e apesar de ser um lindo domingo de sol, depois de tudo isso, eu vou estudar. Então, quando às vezes bate aquele desânimo, qual é a ideia? O que eu quero estar fazendo? Aonde eu quero estar no dia 15 de outubro de 2024? Tudo o que eu penso para daqui a um ano, eu sei que só quem pode atingir sou eu mesma com meu esforço. Então, pense desse jeito também, que eu te garanto que a sua disposição vem num instantinho para te estudar. Recapitulando todos os passos que eu tomei para aprender programação sozinha, o primeiro passo foi lógica de programação, e eu te recomendo fortemente começar por ela. O segundo passo foi aumentar o meu vocabulário dentro da área da programação. O terceiro, organizar os meus horários. Tenha uma grade de horários e siga ela. Quarto passo, escolher qual a linguagem de programação eu ia direcionar e aprofundar os meus estudos. Quinto passo, obsessão. Você faz só isso todos os dias? Você fala disso? Você está disposto a abrir mão de outras coisas para estudar mais tempo sobre isso? Sexto passo, a matrícula na faculdade e também em uma plataforma de cursos online. E o sétimo e último passo foi uma rotina de estudos intensa voltado para a prática, que eu mantenho até hoje. Então, se você está meio perdido, querendo descobrir como estudar programação sozinho, por onde começar, eu espero que esses passos possam te ajudar de alguma forma. Como eu falei, muita coisa é literalmente sozinha mesmo, então tem muito curso e muitos vídeos aqui no YouTube de pessoal da programação ensinando muitas coisas, conteúdos maravilhosos, então usem e abusem desses conteúdos, você consegue aprender muita coisa e ter uma noção muito boa antes de investir, de fato, financeiramente em cursos mais caros, por exemplo. Ajudado de alguma forma, se você tem vontade de aprender programação sozinho, deixa aqui embaixo nos comentários em que momento dos seus estudos você está. Lembrando que aqui na internet tem realmente muita coisa boa, então estudem muito por cursos online, que tem muita coisa que pode ajudar vocês. Sejam extremamente organizados nos seus horários, que isso faz total diferença. Um pouquinho todo dia, essa é a chave. Seja 20 minutos, sejam 3 horas, constância diária. E era isso. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos aqui do canal. Obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de deixar seu like. Por favor, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, qual é a sua dica para aprender programação sozinho ou que dica você tem de estudos no geral, porque dicas de estudo também valem para quem está querendo aprender uma área nova. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que tem interesse na área ou que também está precisando de um norte para estudar melhor. E era isso. Beijo, até mais!